Go ahead. Go ahead. No, not you. Not you. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet. Quiet. Go ahead. She's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. Go ahead. Quando a gente fala de fake news, a gente está falando, no primeiro momento, aí de uma notícia falsa, né? É uma notícia aí que não é baseada na realidade. Desde a filosofia grega, ela já é tema da reflexão filosófica. Parece que o ato inaugural da própria humanidade é a mentira. Fake news não é um fenômeno recente, é algo que existe faz muito tempo. Talvez ela seja uma coisa nova no contexto em que a gente vê hoje, né? Enfim, corrente de WhatsApp, corrente de e-mail, notícias falsas em veículos que não têm tanta credibilidade, enfim, eles não começaram ontem. A gente pode identificar na história, né, momentos de falsas notícias, de boatos que foram disseminados em vários períodos, né? Se a gente pega no julgamento de Sócrates, né? Então, a gente está lá 500 a.C., em que foi baseado o julgamento de Sócrates, né? Que ele não respeitava os deuses da cidade, que ele corrompia a juventude, né? E essa, né, mais do que uma falsa notícia, né? Mas, vamos dizer assim, provas falsas que não deixam de terem sido notificadas e entrado aí para os autos. Na verdade, o que foi o personagem Sócrates, né? Ele incomodou os poderosos, os políticos. Nos textos mais antigos que a gente tem a respeito da história da humanidade, a gente vai observar, por exemplo, que a questão da mentira está presente já logo do início. Vamos pensar naquilo que nos é mais próximo, que é a tradição judaico-cristã, e o nosso texto referencial, sem dúvida nenhuma, é a Bíblia. A gente vai observar, por exemplo, que na Bíblia Adão e Eva, né, são enganados pela serpente. Então não é que a mentira é tão antiga quanto a própria humanidade. Parece que o ato inaugural da própria humanidade é a mentira. It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. The business tycoon and TV personality capping his improbable political journey with an astounding upset victory. Donald J. Trump will become the 45th president of the United States, defeating Hillary Clinton in a campaign unlike anything we've seen in our lifetime. Donald Trump wins the presidency of the United States. He is now going to be called President-elect Donald Trump. He's walking up right now. You see him right there. He's going to be speaking momentarily. He's got his wife there. History has been made. Jake, this is a moment a lot of people are going to remember. As eleições norte-americanas, elas ficaram bastante marcadas pela questão da polarização, né, antes de tudo. E quando a gente fala de polarização, a gente fala aí de um ambiente muito propício para esse fenômeno das fake news, né? Exatamente por uma questão aí de validação de crenças. Quando a gente tem uma polarização assim tão forte, a gente acaba vendo essas notícias sendo compartilhadas, né? Porque elas validam alguma crença. É um fenômeno que a gente acaba vendo aí cada vez mais forte. Então, apesar dessa questão em torno das pós-verdades, né, de notícias falsas, já ser uma discussão, né, mais antiga, mas ela se populariza, né, atualmente, né, a partir desse marco das eleições do Trump. Quando a gente fala das eleições norte-americanas, a gente viu o Donald Trump utilizando essa estratégia, né? Ele usou muito isso, né? Ele usou muito as redes sociais, né? A gente viu uma campanha muito forte do Trump no Twitter, dele mesmo tweetando, e ele usava muito isso, enfim, de dar notícias e falar coisas que às vezes não tinham nenhuma base real ali, não eram baseadas na realidade, mas que era o que o eleitor dele queria ouvir, né?
Isso acabava sendo muito compartilhada. E a gente também acabou vendo aí essa corrente que era contra o Trump, que também acabou utilizando um pouco isso, né? Como ele ali era a gente fala das eleições norte-americanas, existia muito essa campanha, às vezes não era nem a campanha pró-Hillary, mas era a campanha contra o Trump, né? Então ficou sendo muito estigmatizado, assim, acho que realmente ele ficou ali sendo a cara das fake news, né, nas eleições. Quando a gente fala de fake news, a gente está falando, no primeiro momento, aí de uma notícia falsa, né? É uma notícia aí que não é baseada na realidade, né? Ela acaba sendo muito compartilhada muitas vezes, porque quando a gente fala de fake news, a gente também fala um pouco aí desse fenômeno de pós-verdade, né? Então, muitas vezes é uma notícia que acaba validando alguma crença, né? E ela acaba sendo compartilhada não porque ela é verdadeira, mas exatamente por essa questão da validação. Fake news ou notícias falsas, né, tem aí implicado dois elementos, né? O que é a construção da notícia, né? Porque é preciso também entender que toda notícia já é uma leitura, uma construção da realidade, né? E aí tem o componente do falso, né? Então o falso aí já como o contraponto ao que é o verdadeiro, né? Então a falsificação aí numa discussão ética, filosófica, desde a filosofia grega, ela já é tema da reflexão filosófica. Claro, dentro de uma perspectiva histórica, o que você entende por notícias, né? No primeiro momento é o homem pré-histórico, o caçador que chega de repente na caverna avisando que vem vindo um mamute ou coisa parecida, e provavelmente às vezes nessas circunstâncias, por motivos escusos ou por motivos muito próprios, muito provavelmente já desde o início da história da humanidade há a utilização de notícias falsas como uma forma de obter determinados objetivos particulares, que talvez através de uma notícia verdadeira não seria assim tão fácil. Essas notícias falsas, elas têm um componente de apelo, de sensacionalismo, né? Elas têm um componente ideológico forte, né? De propagar ódios a determinadas posições. Existe também a fabricação de notícias falsas com fins políticos, ideológicos, econômicos muito característicos, e isso a gente conhece na história da sociedade de uma maneira geral, seja no passado mais distante, mais recente e atualmente. Quer dizer, em países, por exemplo, que vivem regimes de exceção, né, vamos pensar a Coreia do Norte, agora mais recentemente a Venezuela, você tem uma manipulação claríssima das informações, inclusive com divulgação de notícias falsas, cujo objetivo é fazer propaganda do regime, defender interesses políticos e ideológicos de um grupo específico. Quando a gente está tratando do cenário brasileiro, principalmente o cenário atual, onde a gente tem um cenário de crise política, de crise econômica, é muito comum que a gente veja fake news relacionadas a esses assuntos, né? Como a gente está também num período aí de pré-campanha, que já é quase uma campanha eleitoral para 2018, a gente pega aí, enfim, a gente vê muitas notícias que acabam sendo falsas, imprecisas, enfim, veiculadas pelos próprios políticos, né? Geralmente tem a ver aí com programas sociais, com realidade econômica, com alguns temas aí que são os temas chaves para a campanha, por exemplo, de 2018. Isso é um fenômeno, né, que está acontecendo, né, de uma forma global, um pouco esse acirramento das ideologias, né, um pouco essa volta a um certo acirramento das ideologias, como a gente podia ter lá no período da Guerra Fria, né, que o mundo estava dividido em dois blocos, capitalistas, socialistas, né, e as posições ideológicas bem marcadas. Hoje a gente tem novamente no cenário global, né, com todas as mudanças que estão acontecendo e a própria velocidade que as informações, as ideias estão circulando, e os conflitos hoje, né, globais em torno aí do próprio cenário de crise econômica mundial, as pessoas precisando se
garantir, né, defender a sua visão de mundo, né? Uma notícia falsa e a fake news pode começar de várias maneiras, né? A gente pode ver aí, por exemplo, uma notícia falsa que surge ali de um emissor que seja um político, a gente pode ver uma notícia falsa que surge de um veículo de informação e a gente pode ver, enfim, notícias que começam ali de pessoas comuns, né? Então é aquela corrente do WhatsApp, é aquela coisa do Facebook que vai viralizando, que vai compartilhando, que ninguém checa, mas que, enfim, às vezes a pessoa compartilha porque, não, eu confio nessa pessoa, eu não sei se é verdade, mas ela não falaria uma mentira. Então você já tem um ambiente, né, com toda aí a difusão das sociedades de massas, do meio de comunicação de massa, de um raciocínio simplificador, reducionista, né? Um raciocínio que liga determinadas causas a efeitos, mas que não aprofunda e que toma, portanto, qualquer conexão já como uma verdade, sem buscar outras fontes, sem averiguar de fato se aquela notícia, aquela informação procede. E isso vai gerando, né, vai tomando corpo e vai criando mesmo um fenômeno, uma notícia falsa aí que começa numa corrente de WhatsApp e termina aí, muitas vezes, enfim, destruindo reputações ou esse tipo de coisa. Quando eu entendo que o clique na notícia é como se fosse a consumação dela, ou no aspecto publicitário, estou consumindo, estou comprando, ainda que não esteja pagando, mas ainda que não esteja pagando com dinheiro, mas eu estou pagando com atenção e meu tempo, e isso gera audiência. Então, quando a gente fala do ambiente digital, eu percebo que assim, esses títulos, né, esse caça-clique, é uma coisa que BuzzFeed faz muito bem. Aliás, BuzzFeed é meio que o rei disso, de caça-clique e tal, né? Eles conseguiram levar esse comportamento do ponto de venda do consumidor para o ambiente digital, e isso tem se espalhado cada vez mais. A internet, né, ela vem alterar o comportamento não só das pessoas, né, mas de toda a sociedade, né, essas tecnologias da comunicação, de toda a produção e das relações humanas e das relações econômicas, né? Foram essas novas tecnologias que criaram esse novo momento que a gente está vivendo de reorganização global, né, isso que vai se chamar de globalização. Uma vez que acontece que a gente tem uma ferramenta em mãos, onde ela facilita a questão do acesso à informação e etc., a gente mata aquele binômio que sempre limita a humanidade, que é o tempo e o espaço. Então, antes do surgimento do digital, a gente sempre foi refém dessa questão de tempo e espaço. Então, se você quisesse adquirir qualquer tipo de informação, ou se você quisesse realizar qualquer ação, esses dois fatores eles iam influenciar direto na sua decisão. Quanto tempo leva e o quanto de distância você precisa percorrer para conseguir chegar naquilo. Distância no aspecto físico, tá? Hoje em dia isso não tem mais. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que está há, sei lá, 15, 20 anos no Japão, e eu tenho mais contato com ele por meio das ferramentas digitais do que vários parentes, por exemplo, que moram na mesma cidade que eu moro. E se fosse alguma coisa pré-digital, isso seria muito difícil. Tinha o recurso de carta? Tinha, mas quanto tempo levava para você produzir uma carta, escrever, conseguir postar no correio, para que essa carta chegasse até o outro lado do planeta, que ele conseguisse ler num tempo disponível, conseguisse me responder e me devolver, né, essa resposta. Então, assim, a gente às vezes falava de 20, 30, 40 dias. Era um intervalo muito grande. Até essa carta chegar, por exemplo, muito do que eu já tinha falado com ele, ou que eu esperava como resposta, já tinha perdido no time da situação ou qualquer coisa parecida. Então, realmente, essa coisa do digital, ela quebrou esse binômio tempo-espaço e isso ajudou a remodelar esse nosso comportamento de um modo geral. Com a internet a gente tem muitas outras maneiras de se informar, maneiras que a gente não tinha antes, né? Antes da internet a gente ficava preso a alguns veículos, a algumas maneiras de se informar. Hoje a gente tem acesso a uma gama enorme de veículos aí de informação, o que é uma coisa boa, porque a gente não acha, eu pelo menos particularmente não acredito que a informação tenha que ficar na mão de 5, 6 veículos. Acho que ela tem que ser cada vez mais democrática, ela tem que ser cada vez mais disseminada. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê essa disseminação, quando a gente vê aí vários veículos, enfim, que a gente consegue ter acesso,
a questão da credibilidade fica cada vez mais importante de ser pautada, né? Eu posso me informar por 20 veículos, mas eu preciso que esses 20 veículos, eles realmente sejam sérios. E aí eu acho que é essa cultura que a gente precisa começar a ter, né? Que o internauta precisa começar a ter, de não acreditar em tudo que ele vê pela frente, né? A gente fala muito de ceticismo e de cinismo. A gente não quer estimular que as pessoas fiquem cínicas em relação à mídia, porque elas não acreditam em nada, porque isso também é muito perigoso. Mas a gente tem que estimular que elas sejam pelo menos céticas, que elas pensem 2 vezes antes de compartilhar aquela notícia, que elas realmente duvidem um pouco daquilo. Tá, mas isso é verdade? Por que isso é verdade? Como é que eu vejo se isso é verdade? Então, eu acho que a internet mudou o nosso jeito de se informar, mudou os veículos de informação e agora o próximo passo é a gente tem que mudar, então, a nossa cultura, né? De o que a gente faz com essa gama tão grande aí de maneiras aí de se informar. A internet e essas novas tecnologias da comunicação, elas vêm democratizar, sim, o acesso, não só o acesso à produção do conhecimento como da informação, né, o acesso à informação e ao conhecimento, mas a produção de informação e conhecimento, né? Então, antes, para você ser um produtor de conteúdos, você tinha que ter grandes meios, você tinha que estar dentro de agências, quer dizer, hoje não. Hoje qualquer um pode produzir notícias importantes ou falsas notícias. O digital, ele ressignificou a indústria da comunicação como um todo. Tá? Então isso tem acontecido na imprensa, isso tem acontecido na publicidade, nas relações públicas. Todas as áreas que atuam na comunicação foram sensivelmente, diretamente alteradas por conta do digital. Os veículos de comunicação de massa, eles sempre tiveram como é que eu posso dizer? Eles sempre tiveram assim, um único canal de informação. Eles sempre foram unilaterais, tá? Essa é a palavra, sempre foram unilaterais. Então, por exemplo, quando a TV, o rádio, a revista, o jornal publicava algum conteúdo, a minha manifestação era para mim. A minha manifestação contrária, por exemplo, a essa notícia, ficava restrita apenas às pessoas ao meu redor. Era um alcance muito pequeno e muitas vezes a minha resposta direta a esse veículo não chegaria. Né? Hoje em dia, não. Com essa presença digital, por exemplo, por meio das redes sociais, e aí a gente pode pegar, sei lá, uma Folha de São Paulo com uma página dentro do Facebook, a questão do tempo de publicação, o tempo de impacto e a possibilidade de manifestação favorável ou contrária àquela publicação é quase que instantânea. Então isso muda todo esse patamar que a gente conhece que era estabelecido na comunicação. Né? A questão que a gente precisa entender nesse contexto das sociedades modernas, das novas tecnologias, é que as novas tecnologias elas potencializam essa nossa capacidade de produzir e difundir conhecimentos, informações, né? Ideias verdadeiras e ideias falsas. Acho que hoje o principal meio onde as fake news são veiculadas são a internet, com certeza, principalmente as redes sociais, né? A gente às vezes não está falando nem de sites, né? Embora existam muitos sites aí que sejam meio que especializados em fake news, mas acho que o principal meio, como elas são disseminadas mesmo, é a internet e principalmente as redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, enfim, redes em que as pessoas compartilham essas notícias, passam elas para frente. A gente observa que historicamente a difusão de notícias falsas, né, é uma constante na história. Né? Se a gente pensar um pouco dentro da perspectiva de um certo período da massificação das comunicações, quer dizer, que vai começar fundamentalmente através da grande imprensa, século XIX, depois no século XX com a rádio, a televisão e assim por diante, né? Se a gente for fazer um levantamento histórico, a gente vai observar assim, momentos muito fortes, né, em período de guerra, em período de revoluções, assim por diante, de manipulação e falsidade nas informações. Atualmente, as redes sociais, né, eu costumo apelidar o Facebook, por exemplo, de fake book, né, elas apresentam um convite mesmo a uma difusão de mentiras que é bastante prolixo, né? A gente tem que pensar que fake news é um fenômeno muito amplo, né? Ele não fica só ali numa classe social, esse tipo de coisa, né? Então fake news podem ser compartilhadas por pessoas de diferentes classes, diferentes
cores, diferentes raças, enfim, esse tipo de coisa. Então eu acho que o mais importante falar em ferramentas que talvez nem todo mundo tenha acesso, a gente tem que falar de pequenas coisas que são muito fáceis de qualquer um fazer. Verificar qual que é o veículo, a credibilidade do veículo, a credibilidade do jornalista, a data de publicação, quais são as fontes que estão ali. Acho que isso é muito mais importante do que talvez a gente pensar em ferramentas, mas a gente sempre pode contar aí com enfim, o trabalho de veículos de checagem de fatos, editorias de checagem de fatos dentro de grandes veículos que hoje também estão crescendo, e acho que a gente deve pensar cada vez mais em tecnologias aí que ajudem nessa distinção. A desinformação, né, ela sempre existiu, acho que ela existe faz muito tempo, mas eu acho que a gente não consegue talvez comparar o fenômeno antes da internet e o fenômeno depois da internet. Acho que a internet não só escancarou, mas de alguma maneira ela estimulou que essa estratégia fosse cada vez mais usada, né? Porque antes da internet era muito mais difícil você disseminar, né? Você podia, enfim, passar uma informação aí falsa para o seu amigo, na sua casa, para as pessoas ao seu redor e tudo bem, né? A gente sempre teve aquela coisa do boca a boca, de fulano fala para ciclano, etc. Mas na internet você não está mais falando para uma pessoa quando você posta, né, no seu Facebook, não está falando para 10, para 100, às vezes está falando para 1000 pessoas. E quando compartilham, enfim, vão compartilhando com mais 1000, com mais 10.000. Então é um poder de disseminação muito maior, né? Então eu acho que não é só uma questão de escancarar, mas é uma questão de estimular também. Acho que isso aconteceu. A sociedade deveria agir com mais consciência, com mais cuidado. A gente ainda não percebeu que os nossos perfis nas redes sociais, eles têm um potencial muito grande para levar uma determinada informação, seja positiva ou seja negativa. E a maioria das pessoas não entenderam que uma postagem no Facebook, no aspecto legal da coisa, dependendo do ponto em que for interpretado, né, é sujeito à penalidade. Então, é diferente quando você, por exemplo, solta uma palavra ao vento e essa palavra não é registrada e a coisa se perde, e quando aquilo está marcado na tua página, no teu mural. Um ponto importante é que tudo que é construído no ambiente digital, ele jamais é deletado de fato. Mas eu fiz uma postagem, me arrependi e apaguei. Ok, ela simplesmente não está mais na tua timeline, mas não significa que ela deixou de existir. Então, eu acho que o maior filtro para a sociedade, de um modo geral, lidar com essa quantidade de produção, de conhecimento, de informação, está na formação da sociedade, está na questão educacional. Para a gente poder ter o desenvolvimento do senso crítico, que é fundamental a gente ter o senso crítico para poder discernir a respeito daquilo que é confiável, verídico, daquilo que não é, né? Isso pressupõe fundamentalmente, volto a repetir, desenvolvimento de senso crítico. Só que senso crítico é uma coisa que a gente desenvolve através do estudo, através da reflexão, através do debate, né? E infelizmente no mundo que a gente está vivendo, justamente dominado pela velocidade, pelo imediatismo do acesso à informação, ao conhecimento, pela superficialidade, que é o que mais acaba prevalecendo dentro da lógica cultural de massas que a gente vive, realmente fica muito difícil. A sociedade tem e vai ter cada vez mais acesso a um grande volume de informações, né? Isso é irreversível. Mas quando a gente fala de se informar mais, a gente tem que se preocupar em se informar melhor. Acho que talvez as pessoas ainda não tenham muita noção de como um compartilhamento pode fazer a diferença, né? Então, quando as pessoas aí passam uma notícia para frente, elas não estão só, enfim, passando essa notícia para frente. De alguma maneira, elas estão colocando a credibilidade delas ali, porque tem muita gente que compartilha não porque aquilo é verdade ou falso, mas porque eu confio no que aquela pessoa disse, né? Então, as pessoas hoje, elas fazem parte desse fluxo de informação, né? Quando a informação pode não ser sua, mas a sua credibilidade também está ali, né? Quando você passa aquilo para frente, você está, de alguma maneira, validando para algumas pessoas que aquilo seja verdade. Então, por isso mesmo, as pessoas têm que ficar cada vez mais cuidadosas com o que elas consomem, né? É muito importante e é incrível que as pessoas
tenham cada vez mais acesso à informação. Acho que a grande preocupação agora dos próximos anos, enfim, a preocupação dos jornalistas, da imprensa e das pessoas tem que ser com qualificar o debate. Então, na medida em que você consegue elevar o nível intelectual ou o nível educacional de uma sociedade, você também consegue elevar o nível de consciência crítica, né? E é somente essa consciência que consegue analisar uma situação, buscar várias fontes, confrontar opiniões, visões, é isso que a gente chama do conhecimento crítico, né? Então não tem, por exemplo, a minha visão é a mais verdadeira. Não, o que a gente chama de uma visão, né, mais uma leitura mais teórica, né, mais aprofundada, ou uma visão de especialista. Então o especialista é isso, ele se tornou de certa forma especialista porque ele já estudou tanto sobre aquele assunto, ele já viu tantas posições, tantos autores, que ele consegue olhar para aquele fenômeno, para aquele tema, de uma maneira mais complexa, menos simplificadora, né? Então, esse acho que é o único filtro que socialmente a gente pode construir com base no conhecimento, né? Para que o cidadão tenha a autonomia de conseguir identificar o que é uma notícia com credibilidade, o que é um conhecimento, né, mais próximo da complexidade dos acontecimentos, o que é manipulação, o que é falsificação, o que é fake news. Enquanto a gente não se reformar, a gente não vai reformar os nossos hábitos nas redes sociais, porque aquilo ali é um simples reflexo. E aí basta pensar assim, onde estiver a nossa atenção, onde estiver o nosso diálogo, onde estiver a nossa fala, é onde está o nosso coração. Hoje eu acho que a gente está vivendo uma encruzilhada, né? A internet entrou com toda a força, as redes sociais entraram com toda a força, elas têm um potencial, uma sensação, ela cria essa sensação de uma corrente irresistível que nos arrasta a todos, né? Mas eu acho que isso tem, como sempre, uma fase. Isso vai ter um momento em que vai entrar num refluxo, né? E nesse ponto, acho que pessoas que nesse meio tempo souberam preservar o senso crítico vão se tornar os novos referenciais para esse movimento de refluxo que inevitavelmente em algum momento vai ter que crescer.